Os Iorubás. Foram e continuam sendo importantes na formação cultural do Brasil. São hoje um dos 3 maiores grupos étnicos da República da Nigéria. Vivem no oeste da Nigéria, em partes da República do Benin e da República do Togo. A sua história não se restringe à África, mas também faz parte das Américas, principalmente de Cuba e do Brasil. História e mitologia. Segundo africanistas, a rivalidade entre os orixás Obatalá e Odudua em torno da criação da terra revelaria disputas políticas entre líderes no início da história dos Iorubás. Segundo eles, os Iorubás, representados pelo deus Odudua, venceram um povo chamado Igbo, cujo deus era Obatalá, que deveria se subordinar a ele. Segundo o historiador Robert Smith, o mito de origem dos Iorubás pode ter sido criado por um grupo que ascendeu ao poder na época da fundação da cidade, justificando assim a imposição de um novo governo, que seria a monarquia de origem divina. Os reis afirmavam ser parentes de Odudua, deus criador da terra. Para Benjamin Ray, desde o século X, os povos iorubás vivem onde hoje é o oeste da Nigéria, em partes de Togo e Benin. Escavações arqueológicas indicam que um dos primeiros centros urbanos teria sido a cidade de Ilé-Ifé, que se originou no fim do século IX e início do século X. Embora vivessem em florestas, construíram civilizações marcadamente urbanas, entre as principais Ilé-Ifé, Queto e Oyo. As cidades sempre foram muito admiradas pelos africanos, e apesar de utilizarem a mesma língua e possuírem a mesma base cultural, não chegaram a formar um estado centralizado. Também não formavam unidades políticas, sendo independentes uma das outras. Orixás. Xangô, dono dos relâmpagos, dos raios, das rochas e da justiça, teve 3 esposas, Yansan, Oxum e Obá. Exu, o orixá mensageiro entre as divindades e homens, que transporta as oferendas. Yansan, guerreira, é a divindade dos ventos e tempestades, cuida das almas dos mortos. Impulsiva e cheia de paixões, prefere o campo de batalha aos trabalhos domésticos. Iemanjá representa a maternidade e a fertilidade, além de ser divindade dos mares. Oxumaré vive 6 meses como homem e 6 como mulher. Transporta água entre o céu e a terra, usando o arco-íris. Oxum, a mais bela, sempre representada com um leque, espelho e roupa vistosa. Divindade da água doce, fecundidade e do amor. Ossain, divindade das matas, das folhas e ervas medicinais. Ogum, divindade do ferro e da guerra, forte e aventureiro, é associado a São Jorge na mitologia católica. Oxóssi, caçador, orixá das florestas. Ilé-Ifé, sendo a capital espiritual dos Iorubás, seu governador era chamado de Oni, que além de administrar e distribuir a justiça, era responsável pelos cultos religiosos. O Oni, governador de Ifé, e o Alafim, governador de Oyo, confirmavam ou não o cargo de líderes de outras cidades, ou seja, quando alguém chegava ao poder em Queto e Ila, tinha de ter o consentimento deles para ser empossado. O comércio era decisivo em sua economia. Homens e mulheres circulavam pelas terras e rios, levando especiarias, como pimenta e noz de cola, e também produtos como couro, metal e madeira, confeccionados por artesãos e muito cobiçados em outras terras. As cidades possuíam bairros muito bem demarcados, áreas para a realização de cerimônias, palácio real e espaços de convívio social. Oyo, localizada no norte de Ifé, foi fundada entre os séculos XI e XIII. Segundo a mitologia, seu fundador e primeiro rei foi Oraniã. Seu filho, Xangô, sucedeu-o, tornando-se o senhor da justiça e gerando enorme descendência. Em Oyo, a maior autoridade era o Alafim, que era considerado detentor do poder divino, porém não tinha imunidade contra descalabros. Se houvesse desvio de recurso, as lideranças intervinham e exigiam dele explicações e satisfações de seus atos. A partir do século XV, a cidade ganhou projeção econômica e liderança política sobre as demais cidades de Iorubá. Essa liderança devia-se ao fato de a cidade estar em uma área de savana, sendo mais propícia à agricultura.
possuir artesanato desenvolvido, especialmente em curtume, serralheria e fundição, e a força de seus comerciantes, que levavam seus produtos a mercados de outras cidades. Outra vantagem era sua potente cavalaria, que dava poder e proteção à cidade. Por conta das moscas tsetse, que deixavam suas vítimas em sono profundo, não era possível a criação de cavalos na região, portanto, os animais eram trazidos de longe por comerciantes. Houve um tempo em que Oio se impôs contra as demais cidades da região, exigindo até que lhe pagassem impostos.